Senhor, vinda em meu auxílio, falai-me, Senhor, e salvai-me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Ele nos reúne e vem em nosso auxílio, oferece-se como pão da vida eterna neste sacramento da Eucaristia. Vamos dispor-nos para o celebrarmos dignamente, reconhecendo com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa as nossas culpas e nos conduz à vida eterna. Oremos. Concedei, Senhor nosso Deus, que vos adoremos de todo o coração e amemos o próximo com sincera caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, Absalão, depois da derrota do seu exército, encontrou-se por acaso com os homens de David. Ora, o macho em que ia montado meteu-se por debaixo da ramaria de um grande carvalho. A cabeleira prendeu-se nos ramos e ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto o macho que ele montava seguia para a frente. Alguém o viu e avisou Joabe. Vi agora Absalão suspenso de um carvalho. Joabe tomou 3 dados e cravou-os no peito de Absalão. Entretanto, David estava sentado entre as 2 portas da cidade. A sentinela que subira ao terraço da porta sobre a muralha ergueu os olhos e avistou um homem a correr sozinho. A sentinela gritou e avisou o rei. O rei observou: se vem só, traz boas notícias. Depois disse ao homem que chegara:
retira-te para o lado e espera aí. Ele afastou-se e esperou. Entretanto, chegou um mensageiro etíope que disse: Trago boas notícias ao rei, meu senhor. Hoje Deus fez-te justiça ao livrar-te de todos os que se levantaram contra ti. O rei perguntou ao etíope: Está bem o jovem Absalão? O etíope respondeu: Tenham a sorte deste jovem, os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para te fazerem mal. O rei ficou perturbado, subiu ao aposento que ficava por cima da porta e começou a chorar, dizendo: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em teu lugar? Meu filho Absalão, meu filho. Foram então dizer a Joabe: O rei está a chorar e a lamentar-se por causa de Absalão. Assim, a vitória desse dia transformou-se em luto para todo o exército, ao saber que o rei estava consternado por causa de seu filho. Naquele dia, o exército entrou furtivamente na cidade, como fazem as tropas envergonhadas quando fogem da batalha. Palavra do Senhor. Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor, atendei-me, Senhor. Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor, atendei-me, Senhor. Inclinai, Senhor, o vosso ouvido e atendei-me, porque sou pobre e desvalido. Defendei a minha vida, pois vos sou fiel. Salvai o vosso servo que em vós confia, meu Deus. Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor, atendei-me, Senhor. Tende piedade de mim, Senhor.
suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, depois de Jesus ter atravessado de barco para a outra margem do lago, reuniu-se uma grande multidão à sua volta e ele deteve-se à beira-mar. Chegou então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu a seus pés e suplicou-lhe com insistência: "A minha filha está a morrer. Vem impor-lhe as mãos para que se salve e viva." Jesus foi com ele, seguido por grande multidão que o apertava de todos os lados. Ora, certa mulher, que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, que sofrera muito nas mãos de vários médicos e gastara todos os seus bens, sem ter obtido qualquer resultado, antes piorava cada vez mais, tendo ouvido falar de Jesus, veio por entre a multidão e tocou-lhe por detrás no manto, dizendo consigo: "Se eu ao menos tocar nas suas vestes, ficarei curada." No mesmo instante, estancou o fluxo de sangue e sentiu no seu corpo que estava curada da doença. Jesus notou logo que saíra uma força de si mesmo. Voltou-se para a multidão e perguntou: "Quem tocou nas minhas vestes?" Os discípulos responderam-lhe: "Vês a multidão que te aperta e perguntas quem me tocou?" Mas Jesus olhou em volta para ver quem o tinha tocado. A mulher, assustada e a tremer, por saber o que lhe tinha acontecido, veio prostrar-se diante de Jesus e disse-lhe a verdade. Jesus respondeu-lhe: "Minha filha, a tua fé te salvou." Ainda ele falava, quando vieram dizer da casa do chefe da sinagoga: "A tua filha morreu. Por que estás ainda a importunar o mestre?" Mas Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao chefe da sinagoga: "Não temas, basta que tenhas fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus encontrou grande alvoroço, com gente que chorava e gritava. Ao entrar, perguntou-lhes: "Por que todo este alarido e tantas lamentações? A menina não morreu, está a dormir." Riram-se dele. Jesus, depois de os ter mandado sair a todos, levando consigo apenas o pai da menina e os que vinham com ele, entrou no local onde jazia a menina. Pegou-lhe na mão e disse: "Talitá cum", que significa: "Menina, eu te ordeno, levanta-te."
Ela ergueu-se imediatamente e começou a andar, pois já tinha 12 anos. Ficaram todos muito maravilhados. Jesus recomendou-lhes insistentemente que ninguém soubesse do caso e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, duas luzes que podemos encontrar na primeira leitura. A primeira, o amor de Pai e a capacidade de perdoar do mesmo Pai a um filho que se tinha rebelado contra ele para o destituir do trono. O Pai chora amargamente a morte daquele filho que se tornara seu inimigo e, ao mesmo tempo, esse choro manifesta que aquele coração perdoava o filho. Que nós saibamos ter também assim um coração, sobretudo aqueles que são pais ou mães. Eu também sou pai, mas espiritual, padre. Quer dizer isso, pai espiritual. Que nós tenhamos sempre um coração que ama o filho, a filha e que perdoa, para além de tudo, como fez o rei David. A outra luz desta primeira leitura, as tropas naquele dia entraram na cidade envergonhadas, como se tivessem vindo de uma derrota. Na verdade, mesmo as vitórias na guerra são sempre derrota. A vitória na guerra é sempre derrota, porque é sempre à custa do sacrifício de muitas vidas. São muitas vidas sacrificadas e, por isso, vitórias em guerra são sempre derrota. Saibamos fugir da guerra no nosso coração, da guerra no nosso lar, da guerra entre os povos. No Evangelho, nós vemos e contemplamos a narração de 2 milagres. Também aqui o Senhor nos oferece, e aqueles que participam, que são objeto desses milagres, nos oferecem luz para a nossa vida. E a primeira que eu destacava é a fé. De facto, se repararem nos Evangelhos, os milagres de Jesus são quase sempre em resposta à fé daqueles que lhes pedem, que lhe suplicam. Jesus diz a esta mulher: filha, a tua fé te salvou. E aquele pai diz: basta que tenhas fé. Vieram dizer que afinal não importunasse mais o mestre, que a filha acabava de morrer, e Jesus, tendo-se apercebido da mensagem, responde a este homem: não te aflijas, basta que tenhas fé. Então, é a fé, a verdadeira fé, aquela que confia na omnipotência de Deus e da sua bondade, que obtém milagre. E às vezes nós não vemos milagre por falta de fé, porque o Senhor continua a fazer milagres. E eu repito sempre isto: o maior milagre que eu vejo acontecer todos os dias é este, o da Eucaristia. Que um bocadinho de pão deixe de ser pão para ser o corpo do Senhor, e que um pedacinho de vinho deixe de ser vinho para ser o sangue do Senhor, é um milagre espantoso, fruto do imenso amor que Ele tem por nós. Esta mulher, pela doença que tinha, era considerada legalmente impura.
aquela doença que não tinha cura, antes se agravava ao fim de tantos anos de percorrer médico atrás de médico, aquela doença fez duas coisas nela. Isolou-a socialmente, não podia ter, foi muito ousadia ir através daquela multidão até Jesus. Ela não o poderia fazer pela lei. E ao mesmo tempo tinha gasto todos os seus bens. Estava na penúria. Duas fontes de pobreza. A penúria, a falta de bem material e talvez a maior ainda, a solidão social. É em resposta a esta situação desta mulher que Jesus realiza o milagre de a curar. Reparem a grandeza da fé desta mulher. Basta que eu lhe toque nas suas vestes que eu ficarei curada. Como nós precisaríamos de pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. Quando nós nos aproximamos de Jesus, ficamos sempre curados. Às vezes nós pensamos só na cura de alguma doença e não pensamos na cura da doença maior, que é o pecado. E é sobretudo dessa doença que Ele quer curar-nos, porque essa não só causa a morte física, senão a morte eterna, a desgraça eterna. Então aproximemo-nos de Jesus com fé, com confiança. Quando nos aproximarmos dele, Ele nos há de curar. Ele nos há de libertar do nosso pecado, da nossa miséria, da nossa desgraça. Este pai, este chefe de sinagoga, Jairo, vai ter com Jesus porque tem uma filhinha de 12 anos que ele vê que vai morrer. Faz uma bela oração de intercessão por esta sua filhita. É também um coração de pai que voltamos aqui a encontrar. O amor que ele tem àquela filha não quer que ela morra e vai pedir, movido pela fé, que Jesus faça aquilo que ele não podia fazer. E Jesus escuta a prece deste homem, que não pede diretamente para si, pede para a sua filhinha, embora isso também era fonte de alegria para ele, vê-la com vida. E Jesus atende, sempre que dele nós nos aproximamos com fé e lhe suplicamos e intercedemos pelos nossos irmãos, Ele escuta a nossa prece. Pode que não seja do modo que nós quereríamos que fosse, mas Ele nunca deixa cair a prece de quem a Ele se dirige com confiança. Nunca. Então, saibamos interceder junto de Jesus pelos nossos irmãos com fé. Com fé. Não obstante tudo o que tinha acontecido pelo caminho, depois de saber, de ter escutado a notícia de que a menina estava morta, Jesus volta a empreender o caminho em direção à casa deste homem. E quando lá chega, normalmente, aquela gente amiga ou familiares choravam a morte da menina. E Jesus diz, por que choram? A menina apenas dorme, não está morta. Riram-se dele. Nós às vezes rimos-nos de Deus. Porque às vezes Ele diz que vai fazer o impossível. E nós não acreditamos muitas vezes que para Ele nada é impossível. Já a mulher de Abraão se riu de Deus quando recebeu a notícia de que ia ser mãe, ela que era estéril e de avançada idade, e escutou os mensageiros de dizer a Abraão, daqui a um ano, quando nós passarmos, terás um filho nos braços. Ela riu-se de Deus.
faltava-lhe a fé para acreditar que para Deus nada é impossível. Aquela fé que nós contemplamos na Virgem Maria, que depois do anjo lhe ter dito e recordado isso mesmo, porque a Deus nada é impossível, ela responde: faça-se em mim segundo a tua palavra. Que nós nunca duvidemos da omnipotência e da bondade de Deus. Que o nosso coração saiba profundamente que Ele pode o que nós não podemos, porque Ele é omnipotente não só em força, mas em amor. A força do amor. Mais forte do que tudo, mais forte do que a própria morte. E aqui fica mostrado que o amor de Deus põe de pé o ser humano que está morto. Quando esse ser humano lhe o suplica, lhe o pede, Deus põe-no de pé. Levanta-te, eu te ordeno, levanta-te, põe-te de pé. Deus quer-nos vivos. A glória de Deus, escreveu Santo Ireneu, é o homem vivo. E a vida do homem é a glória de Deus. E a vida do homem é a visão de Deus. É a contemplação de Deus que nos põe de pé, que nos comunica a vida, a própria vida de Deus. Termino com um pequenino pormenor. Felicíssimos os pais, depois de ver a menina voltar à vida, certamente iam se esquecer de lhe dar de comer. E Jesus tem a delicadeza e o cuidado de dizer: não se esqueçam, a menina tem fome, dá-lhe primeiro de comer. A solicitude, a atenção amorosa que Jesus tem para com cada um de nós. Que saibamos nós tê-la uns para com os outros, que estejamos sempre atentos para acudir, na medida em que nos for possível, às necessidades dos nossos irmãos. Irmãs e irmãos, Jesus continua a passar fazendo bem e ensinando que a fé cura e transforma, salva e ressuscita. Peçamos ao Pai com humildade que nos escute. Atendei-nos, Senhor. Para que os bispos, apóstolos de cada diocese e os presbíteros animadores da vida cotidiana das comunidades sejam homens ardorosos, incansáveis e repletos da força de Deus, oremos. Atendei-nos, Senhor. Para que a humanidade progrida nos valores ensinados por Jesus, ao atender um chefe aflito e curar numa doente desenganada, ou ao ressuscitar uma criança pegando-lhe na mão, oremos. Atendei-nos, Senhor. Para que os jovens de hoje, que se revoltam e saem de casa, sintam que os pais todos os dias choram por eles e só desejam voltar a vê-los e abraçá-los, oremos. Atendei-nos, Senhor. Para que acabem todas as guerras que há no mundo e os homens aprendam a resolver os seus conflitos com diálogo, cedência mútua e boa vontade, oremos. Atendei-nos, Senhor. Para que as famílias de todas as paróquias recorram a Jesus na doença, na aflição e nas lágrimas e saibam que Ele sabe acolher quem sofre, oremos. Atendei-nos, Senhor. Deus, nosso Pai, escutai as nossas súplicas e fazei de todos nós testemunhas da fé. Por Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que este meio vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Apresentamos, Senhor, ao vosso altar os dons do vosso povo santo. Aceitai-os benignamente e fazei deles o sacramento da nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo o bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens, atribulados no corpo ou no espírito, e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite da dor se abre a luz pascal do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade. Em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles e aquelas que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Movidos pelo Espírito Santo, rezemos cheios de fé e confiança, como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso digno de que entreis em minha morada, mas dizem a palavra e serei salvo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Louva minha alma, ó Senhor. Louvarei o Senhor toda a minha vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Feliz o que tem por auxílio o Deus de Jacó, o que põe a sua confiança no Senhor seu Deus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor protege os peregrinos
ampara o órfão e a viúva, e entrava o caminho aos pecadores.